Então eu vejo meio que uma evolução, assim, né? Uma mudança até necessária. Que, por exemplo, se você pegar na época eu tinha um LP, um disco de O vinil tal do bolachão, do né? Ari Toledo, né? Com piadas do Ari Toledo. Se você pegar Pensei que você ia falar do Barnabé. Também. Você já ouviu? Já. Meu Deus, mas eu ouvi, a gente Eu passava vou aqui. horas ouvindo aquele Barnabé. E se você pegar hoje, por exemplo, esse disco, Barnabé. ou do Barnabé, ou do Ari Toledo, e pôr ele pra rodar, você vai ficar meio constrangido. Por quê? Porque hoje tem o politicamente correto, né? Que assim, eu acho que as coisas evoluem mesmo, tem que evoluir. E você vai identificar nessas piadas muito preconceito, muita brincadeira de mau gosto, né? Você pega as críticas. Ô, Juliano, mas eu acho que é aquela questão de envelhecer bem ou não. Porque, por exemplo, isso acontece no cinema também. Tem alguns filmes que eu gosto muito, mas que eu não tenho coragem de assistir de novo, porque eu acho que vai estragar a ideia. Aquela sensação que Tem um teve. filme que eu gosto muito, sim. chamado Highlander, o primeiro. Sim, eu também gosto muito. Que tem a trilha sonora inteira do Queen. Sim. Eu lembro, né, quando era criança e tal, assistindo aquele filme, eu ficava encantado. A trilha sonora do Queen, toda aquela atmosfera. Eu já não era mais tão criança quando eu assisti, mas tudo bem. Eu achava maravilhoso. Aquilo pra mim, aquele mundo, aquela construção. Ficava encantado, né? Highlander, só pode haver um. Era maravilhoso. Mas eu não tenho coragem de assistir novamente, porque eu acho que na minha cabeça era mais interessante. Então, a minha lembrança, é legal nostalgia. que acontece isso hoje, por exemplo. Às vezes eu estou em casa na TV junto com meu filho e aparece um filme lá, um clássico desse, né? Certo. Aí a gente começa a assistir, eu falo, nossa, olha só esse filme, eu assisti e tal. E ele gosta muito de tirar o sarro em mim e tal, né? De fazer essa comparação. Então ele fala, nossa, olha o efeito desse filme. Ele fica, olha o efeito. Nossa, olha que maravilha esse efeito. Mas tirando o sarro, mas ele sabe, ele consegue fazer essa identificação de falar, nossa, que legal isso aí naquela época, isso aí que você imagina, né? Mas ele gosta, ele ao mesmo tempo ele me cutuca. Então às vezes eu fico assistindo, realmente eu falo, nossa, olha só, sim, inclusive a gente gostava disso. Mas é exatamente esse sentimento, né? Quer ver uma produção, você assistia aqueles filmes japoneses, né, daqueles heróis, sim, Spectroman. Tokusatsu, né, que eles falam, que Ninja Jiraiya, não, bem antes. É bem antes, falando bem antes. Changermans, ou não? Não, ixi, bem antes ainda. É mesmo? Vai pra trás. Ultra Seven, Spectroman, que são os primeiros lá, né? Ultraman Tiga, né? Que são os primeiros lá, né? Se você pegar aqueles filmes hoje, você vê nitidamente que era um cara, por exemplo... mas eu ainda consigo assistir aqui. Eu também consigo assistir. Você vai ver a produção, né? Você perde o que causava naquela época pra gente. A magia que tinha. Magia que hoje tinha. Você olha e fala, poxa, né? Que coisa. Os prédios de isopor, né? Hoje as crianças brincando com o celular fazem filmes de melhor qualidade. Que é o TikTok hoje, né? Exatamente. Que é o TikTok hoje. Então, assim, como as coisas evoluíram. Mas no caso da piada, Jefferson, eu acho que há uma evolução mesmo, né, da piada. Por exemplo, o stand-up, ele nasce exatamente dessa necessidade de você não fazer piada mais com o outro, e sim fazer piada com a sua história. Eu não tinha... A adaptação, né? Exatamente. A adaptação do stand-up. Esse nível de reflexão. Ele nasce dessa necessidade. Você pega alguns stand-ups, né, mais antigos, que o stand-up vem do americano, né? Que é a comédia em pé, que é um cara só contando piadas. Você vê várias referências de vários filmes, né? Que tem stand-up, às vezes até caricatura, né? Daquele filme do Professor Aloprado, que tem um stand-upper, né? O cara fazendo a comédia, então ele mira no professor, né? Que é gordo, ele começa a humilhar o professor gordo, né? O tempo todo. E aquilo fazia sucesso, né? Então, trecho do filme, eu lembro desse trecho. Ele faz isso, então ele faz isso com muita insistência, né? E ele falava e ria, ficava bem caricato. Inclusive o Ed Murphy tem uma carreira na comédia do stand-up também, né? Tem, é fantástico, e acho que até por né? isso que ele colocou no filme, eu lembro. E ele tem uma peculiaridade que eu não sabia. Ele, durante muito tempo, ficou no auge, no topo, e ele sumiu, ele meio que se retirou
não quis, né, trabalhar durante uns 10 anos. Eu não sabia sobre isso na carreira dele. Ele se retirou e deu essa pausa. Inclusive eu ouvi a respeito disso no programa do Joe Rogan, do podcast do Joe Rogan, que ele fala sobre isso. Que quem em sã consciência estando lá no topo vai parar durante 10 anos, né? Porque o cara realmente esteve no topo. Realmente teve uma pausa bem grande na carreira dele, né? Sobre esses comediantes dos Estados Unidos, o stand-up, né? Pra mim, o Seinfeld, não sei se vocês conhecem, até da série Seinfeld, pra mim é maravilhoso, cara. Sim. É o melhor. Se eu não me engano, até hoje era uma rivalidade assim, o pessoal que gostava de Seinfeld e o pessoal que gostava de Friends. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Essa sitcom, se vocês puderem depois procurar a respeito do Seinfeld, é muito interessante porque é o seguinte, conta a história da vida dele mesmo. Ele fazia stand-up, ele começou a ter uma certa relevância, a HBO, se eu não me engano, chamou ele para fazer uma sitcom. E aí ele não conseguia escrever nada. Aí chegou lá no dia, ele... Aí, qual que vai ser a sitcom? Ele falou, não, eu vou fazer da minha vida, eu quero ter o meu nome na série mesmo, eu quero me interpretar na série mesmo. E aí a série fala exatamente sobre a vida dele, os pais dele, os amigos dele. E essa série ela tem uma peculiaridade que ela ganhou durante acho que mais de 10 anos seguidos como melhor sitcom de todos os tempos. Cara, é muito bacana, procurem, vocês que é da área do teatro, pra mim é a melhor série que eu já assisti. Até hoje eu faço maratona, sempre, tem acho que umas 6 temporadas, mais ou menos, nesse sentido. E é bem naquela pegada oitentista, que a gente tava comentando, e aí traz muita nostalgia nesse sentido. E aí, inclusive na série, mostra os stand-ups dele mesmo. Então é muito interessante assistir. Procurem aí, pessoal, Seinfeld, é uma ótima dica aí. Pra todo mundo que eu já indiquei, assim, o pessoal diz que gostou bastante. Estamos nostálgicos aqui. Estamos. Você acabou de assistir aos melhores momentos, os cortes, do programa Marmelada Podcast. E caso você queira assistir ao programa inteiro, na íntegra, sem cortes, o link estará na descrição.